Começando mais um Conexão Sopesp, eu e Ricardo Molitza trazemos aqui para a mesa assuntos do setor portuário. Tudo bem, Molitza? Tudo bem, Vanessa. Recebemos hoje aqui Joel Contente, diretor de Assuntos Administrativos da BTP. Tudo bem, Joel. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho da nossa empresa, né, e do Porto como um todo. E a BTP em operação desde 2013, é isso? Uma longa história, né? Isso, agosto de 2013 foi o primeiro navio ali que nós recebemos e até estava vindo para cá essa garoa, essa chuva. O primeiro navio, o nome dele era Challenger. Como hoje, assim, eu estava lembrando bastante do início lá. O início do desafio. O desafio. O início do desafio. São 10 anos sem de operação. E o terminal ocupa uma área de 430 mil metros quadrados, movimentação anual de 1,5 milhão de TEUs. Para isso é necessário uma infraestrutura gigantesca, né? Sim, hoje nós temos ali, já desde o início, o terminal que a gente fala estado da arte, né? Nós iniciamos com 8 STS, que é o guindaste ali do cais, né? Já de 24 fileiras para poder operar os post-Panamá, que são os navios grandes que vêm para cá, 30 RTGs no pátio e começamos com 50 terminal tractors, que é um caminhãozinho que só faz o giro ali dentro. E outros, enfim, outros equipamentos. Para o nosso espectador, gente, essa linguagem... o STS é uma sigla que quer dizer Ship to Shore. São os grandes guindastes que ficam na beira do cais, que tiram os contêineres do navio e descarregam e embarcam os contêineres do navio. Isso, é isso mesmo. E para ter toda essa infraestrutura dentro, né, você precisa também de uma colaboração de uma estrutura externa, né? E a gente entra aí no gargalo do Porto de Santos, que é um problema, eu diria um problema eterno, né? É difícil não falar disso, né? Pode parecer até repetitivo ou recorrente, mas eu vou dar um número aqui. Nós iniciamos o terminal, falando nisso, né, 800 milhões de dólares de investimento. Então, quando a gente fala do gate para dentro, né, ou do portão para dentro, é estado da arte, a gente compete com todos os portos lá de fora, a gente faz produtividade hoje que tem nos Estados Unidos, na Europa. Mas quando você sai do gate ali para fora, a avenida, o acesso para chegar ali no nosso terminal em particular, mas acho que não é só nosso, a gente fala isso da margem direita. Sim, todos, né? Infelizmente, a gente ainda sofre com isso e isso é perda de produtividade para o setor como um todo. Né? Eu acho que nem combina, né? A gente vê a produtividade dentro da empresa de uma forma, dentro do terminal sendo de uma forma, e quando você vê ali a parte externa, que é do lado, né, daquela forma. Esse é um assunto recorrente que vai sair nos nossos programas pela frente, os operadores certamente vão trazer, porque isso afeta todos eles. Diretamente. Afeta diretamente todos eles. E é a perda da competitividade, da produtividade, né? E que a gente, acho que já falou aqui em algum momento, de que a necessidade da infraestrutura, ela vem antes da demanda. Sim. E no país, em geral, aqui no Brasil, a gente, em todos os setores, não é novidade, aqui nós estamos falando de Porto, mas não é novidade, a briga veio para a colocação da infraestrutura por causa da deficiência. Exatamente. Então há muito que se fazer, e aqui no Porto de Santos é um assunto recorrente. É um ditado, né, no nosso negócio que diz assim, o porto corre atrás do navio. Porque o navio, o armador, eles vão lançando navios maiores, eles querem ganhar escala, e lançou lá o navio. O porto, para se adaptar a tudo isso, ele leva um tempo, porque é um ativo físico, você tem que fazer uma reforma. Sim. Mas a gente faz, né? Então, a BTP agora, por exemplo, nós renovamos nosso contrato de concessão por mais 20 anos, mas você é obrigado a apresentar o plano de investimentos. Nós temos um plano de 2 bilhões de reais. Então, nós vamos trazer mais 4 guindastes, o STS que o Ricardo explicou, mais 30 RTGs, que é o mesmo guindaste, só que no pátio. Sim. Tem ali a mesma filosofia, mais caminhões. A área, nós vamos, dentro da mesma área, remodelar, derrubar o prédio administrativo, mudar de lugar, para criar área. Então, nós não temos problema e vamos investir nisso. Tá? Estamos trocando as defensas do berço para receber navios maiores, que são os 366 que já estão chegando aí. Mas tem maiores por aí. Mas aí vai passar pelo acesso aquaviário,
Sim, sim. Não é só a estrada, não é só a avenida, o viaduto, mas também é a dragagem. Não depende só do terminal, né? Exatamente. E essa parte da modernização também, a BTP sai na frente, né? Sempre vocês acompanhando essa modernização, parte de tecnologia. Principalmente dentro da nossa, entrando um pouquinho no ISG, né? Nós queremos ser até 2030 um terminal carbon free, né? Sim. Com emissões zero. Então, para isso, dentro desse programa de expansão e renovação, nós vamos eletrificar todos os equipamentos. Então, por exemplo, o STS, né, o guindaste do cais, ele já é elétrico, Sim. sempre foi. Mas esses de pátio que eu citei, eles são a diesel. E 1 hora desse motor a diesel ligado ali são 60 litros de diesel. É um consumo absurdo. Né? Nós vamos eletrificar todo o pátio, né? Então, estão a preparação do pátio, colocar ali uma barra de geobus bar, etc. E os equipamentos serão substituídos por elétricos. E também o caminhão interno, o terminal truck, que também hoje é a diesel. Os dois principais a diesel é esse RTG e o caminhão, o terminal truck, serão também eletrificados. Então, até 2030, isso é modernidade. Sim, sim. É o futuro presente, né? E é mais caro? É mais caro, mas a gente sabe que isso tem retorno não só para nós, mas também para o meio ambiente. E é necessária essa modernização, né? Não tem dúvida. A evolução tecnológica, ela não há como fugir dela. Porque a evolução tecnológica, a procura de cuidar do meio ambiente, que é o que a BTP está fazendo, né? O desenvolvimento dos equipamentos com mais tecnologia, isso é inevitável. É inevitável. Até para a competitividade do terminal, para a produtividade e para a segurança das operações também, que é muito importante. Sim. Só para concluir essa parte também, nós estamos, por exemplo, hoje os operadores desses equipamentos, eles ficam a bordo, numa posição até desconfortável. Né? Imagino que sim. O do RTG nós vamos trazer para o controle remoto. Né? Então ele vai operar de uma cabine num ambiente como esse aqui, né? Com um monte de telas ali, sensores, sem ter que estar hoje ali no equipamento nessa posição desconfortável. Então isso também é parte de um processo de evolução que já tem aí no mundo. Exatamente. Que nós no Brasil não podemos trazer para cá também. Muito se fala também que essa modernização acaba eliminando o material humano, né? Mas nesse caso não. Você está modernizando o equipamento que a pessoa usa, né? Exatamente. Nós vamos dar mais conforto para o Exato. Segurança. Segurança, ele não vai estar mais no pátio. Inclusive, todo esse trabalho, ele tem que ser cercado, as quadras, né? Todo o trabalho, não pode ter ali ninguém transitando. Então, segurança, ergonomia, saúde do trabalhador. E o mais importante, né, nós vamos requalificar esse pessoal. Por exemplo, não só o operador de manutenção. Hoje eu tenho ali um time de mecânicos de motor a diesel. Acabei de falar, tudo que é elétrico. Então, já estamos preparando, temos lá um plano de capacitação para preparar em sensores, enfim, a parte elétrica vai ser muito boa. Elétrica e mecatrônica, porque hoje, pôr a mão na graxa, vai ter muito menos ali transição e a gente vai preparar. Muda a forma de manutenção. Inclusive, mas que todo mundo fala do operador, mas é a manutenção. TI, por exemplo. Todos esses sensores vão passar para um servidor. Hoje o servidor ele tem o TOS, o Ricardo sabe, o TOS é um Terminal Operation System, né? É o sistema que coordena cada container está no lugar ali e esse sistema sabe, né? O que vai marcar, o que descarregou. Hoje ele é o principal, vamos dizer, consumidor do espaço do nosso servidor de TI. Nós vamos ter que duplicar, triplicar, porque vem muita informação para lá dos equipamentos. Sim. Então, é uma transformação digital em todos os sentidos. Sem dúvida. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você.
Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Estamos de volta com o diretor de assuntos corporativos da BTP, Joel Contente. Joel, você tem uma expertise também em recursos humanos, né? E falar de recursos humanos com a BTP é muito comum, porque tem muitos recursos humanos lá dentro. A gente sabe, inclusive, que as mulheres têm em grande número já na empresa, né? Eu estou no terminal, né? Hoje eu sou um dos mais experientes lá. Eu entrei no terminal em fevereiro de 12, então um ano antes de começar a operação. Então, com o RH apenas. O objetivo era justamente preparar a contratação de pessoas, treinamento, enfim, colocar todos esses processos em pé. E eu lembro que quando a gente começou a operar, nós tínhamos 23 mulheres no terminal. Naquela época éramos ali 300, 400 pessoas, hoje somos 1.600. E já são 160 mulheres. Olha só. E naquela época, nenhuma daquelas 23 que eu falei trabalhava na operação. Hoje já 80%, ou seja, 50% do efetivo de mulheres que nós temos trabalham na operação. Operando equipamentos, no gate, enfim. Tudo o que tem ali na operação, no planejamento, etc. Então, a gente, para poder alavancar isso, nós criamos um programa esse ano que é o BTP para Elas. O que é o BTP para Elas? É um programa de treinamento que nós fazemos lá dentro da BTP para a comunidade, a gente abre, né? Tivemos mais de 1.000 inscrições, tanto que nós tivemos que fazer a segunda turma, né? E que são as nossas colaboradoras que dão aula. Olha, que interessante. Mais ou menos 40 horas de aula, né? Divididos em 2 meses, e 3 vezes por semana, falando um pouquinho de que é a operação portuária, questões aduaneiras, enfim, dando uma geral que dá o início do que é o porto, né? Pelo menos a pessoa já tem uma noção. Esse programa ele é derivado de um que a gente chama de BTP para Todos, que já tem 10 anos que a gente começou para pessoas com deficiência. Então é um programa que a gente tem muito carinho, se trata muito, e já é um marco na comunidade, e muitos deles a gente conseguiu aproveitar. Sem dúvida. E aí, por que não? É para todos. Então, fizemos um também para elas e estamos pensando um para melhor idade também agora. Olha, interessante. Inclusão é isso. De todas as formas e de todas as maneiras. E além de humanizar, eu acho que aproxima também as pessoas, em geral, do porto, né? Que muitas vezes é algo ali intocável, que não sabem muito bem como funciona. Isso acaba integrando, aproximando. É o Porto Cidade que a gente tanto tenta... Nós temos um trabalho ali com a comunidade que é a mais próxima do terminal, que é do Sabuó. Sim. E nós trouxemos um dia o pessoal para conhecer o terminal. Nós fazemos um trabalho lá dentro, temos voluntários e tudo mais, mas até dentro dos planos de emergência nós temos que ter muito essa proximidade. Trouxemos o pessoal para ver o que é o nosso terminal. Como funciona, né? Os sistemas de emergência que a gente tem, como é que funciona, esse pessoal não tinha ideia. Não tem ideia. É impressionante. Então, acho que essa proximidade... Porto Cidade, acho que é isso, né? A gente fala muito de Porto Cidade, mas os operadores também poderiam de alguma maneira está fazendo essa aproximação, mostrar que dentro seguro, aqui dentro nós temos sistemas, processos, enfim, tranquilo que nós somos... além da segurança, acho que é a curiosidade também, né? Também, né? Aqueles equipamentos. Esse é um dos objetivos do Conexão Fotográfica, de trazer os operadores para contar o que eles fazem, né? Para a comunidade como um todo, ou seja, de aproximar o porto da cidade e mostrar as coisas boas que são feitas pelas empresas, que a gente sabe que atinge, né? A comunicação atinge um determinado grupo, mas que você não consegue ampliar isso, né? Então, um dos objetivos nossos do Conexão Fotográfica é justamente esse,
né, de mostrar para o público em geral tudo que é feito pelas empresas no Porto. Né? Integrar. Então, esses projetos são maravilhosos de inclusão. Né? E você falou no bloco anterior sobre a modernização, né, dos equipamentos a serem aí mexidos ali através de uma sala, com um ambiente controlado. Isso possibilita também até que mais mulheres consigam ingressar nesse tipo de operação, né? Mais mulheres e nós falamos aqui agora de uma pessoa com deficiência motora. Hoje é impossível subir no equipamento. Exige muito, né? A gente chama quebra-peito, né? Abre no navio. Porque é assim o equipamento. E estando num ambiente, numa sala que está projetada para isso, né? Como se fosse esse ambiente com joystick, qualquer um pode operar. A gente já teve essa oportunidade de ver lá fora como é que funciona isso operando. Então, abre para todos mesmo, né? Qualquer pessoa que e esteja preparada. Exatamente, capacitada. Esse é o ponto. Acho que a gente está focando muito nisso, olhando onde é que tem treinamento para isso. Hoje a BTP tem um simulador, até isso a gente vai ter que adaptar e vai mudar, a gente já está buscando. O simulador que nós temos, ele é do modelo atual. Faz aquele barulho do motor, né? Para que o operador... Sinta mesmo, né? Exatamente. Já tem simulador para equipamento elétrico. Para equipamento, não só elétrico, mas equipamento remoto. É diferente. Sim, completamente diferente. E uma sensação eu aprendi recentemente, olha como é que é o ser humano, né? Não coloca o operador que nós vamos treinar, que é da máquina, olhando a máquina, deixa ele na sala. Porque o viés que ele tem de olhar a máquina, de ver... Ou você faz esse corte, ele só tem que olhar o visor, ou não vai funcionar, porque ele olhando a máquina ali, ele vai querer fazer coisa diferente. Acostuma o cérebro, né? Eu não tinha pensado nisso. Quando eu fui estudar o assunto, alguém falou, tem esse simulador, já vai pondo o pessoal, mas não deixa olhar a máquina lá embaixo. Isola o simulador. Aí ele vai fazer que o computador vai dar. Exato. Ele tem uma forma de operar. Quando está embarcado, exatamente. Ele vai ter que operar de outra forma com monitores na frente dele. Exato. O que acontece. É melhor que ele nem fique longe da janela, só com para não trazer esse costume, né? Bom, e no próximo bloco a gente fala sobre os desafios aí dos próximos anos da BTP. Até já. Muito prazer, somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Estamos de volta com Conexão Sopesp e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios para os próximos anos aí da BTP, né, Ricardo? É isso, saber um pouco dos desafios, né, o plano para o futuro da BTP, né, de investimentos, de crescimento, porque a gente sabe que o mercado de contêiner está muito ligado ao crescimento da economia. Exato. A economia tem mostrado que está num caminho de crescimento. Né? E a gente sabe também que os terminais de contêiner têm muita ligação com a capacidade deles para poder fazer esse crescimento. Né? Então, como é que a BTP vê esse cenário do crescimento da economia, com o crescimento das importações, exportações, e o que a BTP planeja para o futuro? Vamos lá. Bom, nós acho que estamos nos preparando, como eu falei há pouco aqui, né? A gente vai fazer um investimento para aumentar a nossa capacidade em 40%. Né? Então, nós vamos aumentar o espaço dentro da área que a gente tem. Nós vamos subir o RTG, por exemplo, que é o guindaste de pátio de 5 para 6, sexta altura.
Enfim, vamos mexer no gate, modernizar. Um terminal de container ele tem 3 sistemas, o gate, 4 eu diria, o gate, o pátio, o cais e esse sistema operacional que, se ele não coordenar isso tudo, colapsa, a gente fala. Né? Então, a gente está investindo em todos esses subsistemas, né, para aumentar a capacidade. Mas a gente acredita que o Porto Santo precisa mais, né, porque hoje nós temos 40% do market share, né, e já estamos no limite. Por isso que a gente, aliás, eu diria que está até um pouco atrasado, porque foram 3 anos para aprovar esse projeto, né, e aqui, assim, não é crítica, mas para aprovar investimento que vai gerar 600 empregos, levou 3 anos, né? Quer dizer, vai gerar capacidade e tudo mais. Então, alguma coisa que precisa ser repensada aí nesse pacote de aprovações aí do governo. Mas, apesar de a gente estar crescendo, a gente acredita que tem mais espaço ainda para falta capacidade do Porto de Santos, né? E aí, vamos supor, você vê um outro terminal, já foi discutido o STS-10, se licita, se não licita. Eu acho ótimo, porque isso traz concorrência, traz competitividade, o exportador vão ganhar, né? Quando você tem falta de capacidade, gera ineficiência, custo sobe, enfim, todo mundo perde. Mas se a gente cresce em outro terminal, aí a gente volta para quê? Para os acessos, né? Imagina um terceiro terminal, ou um segundo terminal na margem direita, com o mesmo acesso que a gente tem. O problema piora, né? Nós vamos ter mais caminhões entrar. Então a gente entende que temos que aumentar a capacidade em todos os sentidos. E a BDP está se preparando, né? Já está com praticamente todos os seus projetos aprovados, estamos em fase de projeto executivo e vem muita obra pela frente aí, bem desafiador mesmo. É desafiador você fazer obra operando. Operando. Exatamente. Já numa capacidade do seu limite. A gente torna mais o desafio maior ainda. Né? Nós temos lá dentro desses projetos todos, olhando aqui a obra e a capacidade, que eu vou perder capacidade para fazer a obra, exatamente. Então, em que momento a gente faz qualquer... Então, o prédio seria um dos últimos que a gente ia fazer. A gente decidiu que vai ser o primeiro, um dos primeiros, constrói o prédio, derruba o atual para já criar área de expansão para poder mexer no restante do pátio, né? Então, trocar o pneu e colocar mandando. É verdade. E é o principal desafio agora, então, dos próximos anos. É um desafio bom, que é de crescimento, gera emprego, não só para nós, quer dizer, a gente vai contratar empresas, né, especializadas. Então, acho que a gente gera economia de alguma maneira, você está fazendo todo... E a gente tem um ponto, assim, claro, uma grande construtora, a gente vai fazer uma licitação, né? Sim. Mas, na maioria dos casos, a gente quer desenvolver o provedor local. Pequenos negócios, pequenos provedores, que sejam local, que seja da Baixada, né? Por que não? Preciso trazer, sei lá, um soldador de São Paulo? Não. Privilegia a economia da região. Então, são uma questões que a gente tem dentro da nossa filosofia. Vamos fazer uma expansão de cais, é diferente, se precisa de alguém, às vezes até internacional, sei lá. Sim. Mas aquelas questões menores, a gente tem isso dentro de desenvolver fornecedores locais. Isso vai gerar a economia da região. Sem dúvida. Joel, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. No MESP. Daria para ficar aqui. Com certeza, faríamos mais 2. Obrigado pela oportunidade, foi bem agradável. Eu que agradeço. Obrigado, Joel. Muito bom ter você aqui falando do atual momento da BTP, dos desafios futuros. Espero que a gente consiga direcionar isso para que a gente tenha a infraestrutura adequada para poder dar o crescimento que as empresas estão se preparando para fazer. Que o Brasil precisa, né? É isso que a gente lá tem um ditado que a gente não está ali para movimentar container, a gente está aí para desenvolver infraestrutura nacional. Exatamente. Então, vamos continuar fazendo isso. Bom, obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Joel. Conexão Sopesp volta terça-feira que vem, às 19h30, e eu te espero. Tchau. Muito prazer. Somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. Sopesp.
Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil.